Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Rafael Oliveira. E aqui é José Câmara. E está no ar mais uma edição do podcast Papo de Titãs. Hoje a gente vai falar de um assunto que está aí na boca do povo, polêmico. A gente vai falar um pouco sobre coronavírus, sobre o dólar, sobre a queda da bolsa e como isso influencia na vida do brasileiro, nas nossas vidas, nos nossos investimentos. O que é que está acontecendo no mundo hoje. Então falar um pouco aí sobre a questão do coronavírus. Está assustando muita gente, está havendo um certo pânico geral no mundo. A Organização Mundial da Saúde considerou como pandemia. Então, eu acho prudente, sei que é importante que a gente entenda que há uma certa seriedade no tema, mas, ao meu ver, ainda há um exagero muito grande da população e é uma doença que se espalha muito rápido, tem um contágio muito alto. E com esse pânico, o que está acontecendo é que nós estamos travando a economia. Estão fechando, muitas empresas estão fechando, muitos órgãos públicos, então o PIB mundial vai sofrer bastante com isso e a gente está gerando realmente uma crise. E falando a respeito do coronavírus, o Covid-19 é um vírus de baixa letalidade, principalmente para pessoas abaixo dos 50 anos. Qualquer doença que envolva a parte respiratória em idosos é sim, de fato, algo preocupante. Pelos resultados que já foram apresentados em diversos países, a letalidade chega a ser um pouco abaixo de 0,5%. E assim, como o Rafael mesmo citou, a maior gravidade dele hoje é a forma que ele se espalha muito rápido. Porém, o que acontece muito, a gente sendo bombardeado por notícias jornalísticas, é que eles precisam vender manchetes. É dessa forma que o jornalismo consegue sobreviver. Então, ele deixa de noticiar para fazer publicidade do assunto. Eu posso falar também um pouquinho aqui, trazer alguns dados de alguns estudos do Centro de Doenças, de Controle de Doenças e Prevenção da China, que mostram que 80,9% dos casos do coronavírus são suaves, como uma gripe, você ficar em casa. Problemas, 13,8% dos casos são graves, aí precisa realmente de hospitalização, e 4,7% é crítico, é tratamento intensivo, e aí precisa de leito. E esse é um ponto que muitos países estão preocupados, porque como o contágio é muito grande, você tem que estar preocupado com a quantidade de leitos, se tem a quantidade de leitos necessárias para atender todo mundo. Provavelmente não. Então, por isso que há realmente uma preocupação nessa questão do contágio, mas com questão de letalidade a gente está vendo aqui, os números mostram que não é tão grave assim. Mas claro que a gente tem que pensar também que no futuro a gente não sabe quais são as consequências por ser uma doença nova, então a gente não sabe quais são as consequências que vão levar o coronavírus. Por exemplo, daqui a 1, 2 anos, 3 anos, quais são as sequelas que vão deixar nessas pessoas. A gente ainda não sabe sobre isso. Basicamente, de forma geral e resumida, é bom a gente sempre seguir as recomendações das autoridades e não ficar se assustando tanto com o que aparece no jornal. É bom sempre acompanhar os fatos relevantes, mas não se tornar aquilo o meio de ficar mergulhado em submerso e que cause o caos na gente mesmo, né? E com isso aí o coronavírus causou um pânico geral aí na Bolsa de Valores, todo mundo, mas aqui no Brasil especificamente, né, a gente teve as maiores quedas do século e também as maiores subidas do século. Foram realmente momentos de tensão que muitas pessoas tiveram, principalmente aqueles CPFs novos que entraram na bolsa, aqueles 1.300.000 que entraram desde o ano de 2019 para cá, que viram o seu patrimônio derreter e aí ficaram muito preocupados. Aí a gente tem que deixar também claro que muita gente entrou sem saber o que estava fazendo, somente copiando alguma influência digital. Isso é um problema muito grave. Você tem que entender quais são os seus objetivos, por que você está na bolsa, por que você investe na bolsa, nas ações, para ter a tranquilidade. Hoje a gente tem tranquilidade total, por exemplo, aqui, e os nossos clientes têm total tranquilidade com relação a isso, porque tem um foco no longo prazo, porque sabe que estão investindo em empresas, né, e não papéis, e que as empresas continuam boas e no longo prazo vão continuar subindo. Né, elas devem continuar subindo. Por isso, eu acho que você tem que ter um pouco mais de tranquilidade. E se você realmente está muito nervoso, você não deveria agora investir em bolsa, realmente você deveria voltar um pouco atrás, jogar na renda fixa,
voltar para estudar um pouco sobre isso, entender quais são os teus objetivos, como funciona a renda variável. Né? Não é tão simples assim. E bem interessante esse ponto da economia brasileira que a Rafael coloca, é que só nessa semana teve 3 circuit breaks, que é quando a Bolsa de Valores bloqueia o sistema de fazer qualquer movimentação financeira de compra e venda de ações ou operação financeira de modo geral. E aí começou aquelas quedas drásticas na nossa Bolsa de Valores. A gente encerrou a sexta-feira com uma alta expressiva na nossa Bolsa de Valores, deu uma tranquilidade, e foram quedas que a gente considerava de fato que nunca tinha acontecido assim nos últimos 20 anos. E foram mais de 10% de queda direta. Começa a aflição, o medo das pessoas, começa a se sobressair acima da ganância. E aí o interessante é você ter frieza nesses momentos. Sei que é difícil, mas é analisar com cuidado, de forma mais racional, para não seguir que a gente pode dizer, o efeito manada. Tem que relaxar, tomar uma cerveja, fecha o teu home broker, fica tranquilo. Se você tem uma boa estratégia, fica tranquilo. O que acontece muito também, que tem acontecido, e eu tenho até alguns amigos que têm vindo falar comigo, desesperados, dizendo que esse é o melhor momento para comprar e estão querendo assim vender carro, vender casa para poder comprar ações. Não façam isso, tá certo? Nunca façam isso. Ações é um dinheiro que você não vai contar no curto, médio prazo, é para longo prazo. Então você não perca seu tempo dizendo que vai vender um carro porque você acha que daqui a 2, 3 meses você vai ganhar o dobro do valor. Você não sabe se isso vai acontecer. Pode acontecer? Pode, mas pode piorar muito mais o cenário. Então, é um bom momento para comprar ações? Sempre é um bom momento, a depender da sua estratégia. Então, isso é muito relativo, não faça isso não, tá certo? E outro ponto que aconteceu recentemente é a guerra do petróleo, que foi entre a Rússia e os Emirados, que estão buscando aí uma queda brusca nos preços dos barris de petróleo. E como a Bolsa de Valores o índice da Bolsa de Valores tem uma forte quantia da Petrobras, isso fez que realmente oscilasse muito o nosso mercado. Não somente o nosso mercado, o mercado mundial, né? Então veio primeiramente o coronavírus, a onda do coronavírus, que causou um pouco de incerteza no mercado. Em seguida começou essa guerra acirrada do petróleo, que a gente pode ver aí que está tendo repercussões até hoje, e ainda está tendo negociações, buscando uma solução para isso, porque impacta como a economia não só brasileira, é do mundo todo. Então, a matriz energética utilizada é a matriz petrolífera, né? A matriz energética mundial. Então não é algo assim que só está acontecendo com o brasileiro, mas com todas as nações hoje, principalmente as que tem um fator relevante aí do petróleo. São vários países desenvolvidos, subdesenvolvidos, que, como o Rafael mesmo diz, tem a matriz energética petrolífera, né? Queria também fazer uma ressalva aí para vocês, que vocês, não sei se vocês estão acostumados a abrir gráfico de Bolsa de Valores, acompanhar. Sempre a gente começa com um recorte pequeno, de olhar oscilações mensais, diárias, semanais, e você começa a dar zoom out. Então você começa a ver o histórico da bolsa, sempre tem essa oscilação, e a gente convive no curto prazo, um dia, sempre vai ter essas oscilações imensas, mas quando você começa a ter uma visão maior de anos, você começa a ver que ela tem as oscilações e sempre com a tendência de subida. Então é bem interessante você também fazer essa reflexão, que o histórico serve para nossos estudos. Isso não quer dizer que existe a garantia de que a bolsa vai voltar para os novos patamares e tudo mais. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, né? É o que a gente costuma falar nos investimentos. Exatamente. Então é sempre bom você tirar proveito para estudar isso e ver que realmente são cenários, são ciclos econômicos que vêm acontecendo. Isso aí a gente pode falar também um pouco do dólar. Na questão do dólar, o brasileiro está muito preocupado com os patamares que o dólar tem chegado. Acho que são patamares recordes, né? Recorde acima de recorde, chegou a bater mais do que R$5. O Banco Central teve que intervir ali na questão para conseguir baixar um pouco o preço do dólar. Mas, ao meu ver, a gente tem alguns fatores que pressionam, né, a moeda americana para cima hoje. Primeiro, tem a questão da guerra comercial com os Estados Unidos e China. Está um pouco mais acalmada por conta do coronavírus, que aí é o segundo fator. Acho que o coronavírus gera um cenário de incerteza, e quando a gente gera cenário de incerteza, os investidores geralmente buscam um porto seguro, e o porto seguro mais conhecido por todos os investidores no mundo é o dólar e o ouro.
Então, como a demanda por dólar aumenta, o dólar já vai se valorizando por si só. Além disso, a gente tem a questão do petróleo, dessa guerra do petróleo entre Rússia e os Emirados Árabes, e tem a questão interna também, que é a queda da Selic. Como a Selic tem ficado em patamares muito baixos, o que acontece é que há uma fuga de capital, há uma fuga de dólar do país, porque tinha muito capital estrangeiro aplicado em renda fixa brasileira, porque ela era muito atrativa. Quando ela começa a diminuir um pouco a atratividade, esses investidores, grandes investidores estrangeiros, começam a retirar o dólar e há uma fuga de capital, com isso o preço vai elevando também. Então, assim, eu acho que a realidade hoje está um pouco alinhada com o que está acontecendo aí do dólar, e para o país, para o dólar baixar um pouco, o real se apreciar, se valorizar, a gente precisa mudar um pouco a realidade do país. A gente precisa deixar o país um pouco mais atrativo, né? Abrir a economia para mais investimentos, a gente precisa ter entrada massiva de investimento estrangeiro aqui dentro. E a gente precisa também o quê? A gente precisa abrir mercado, a gente precisa um pouco mais de desburocratizar o país, a gente precisa deixar o cenário do país mais atrativo para trazer investimentos estrangeiros e, com isso, apreciar um pouco também do real. O Fed, o Banco Central Americano, ele anunciou essa semana que iria injetar 1,5 trilhões na economia, no mercado, e isso também impacta, né, no valor do dólar. É algo complicado, não existe um fator determinante assim único, exclusivamente, como o Rafael explicou bem. São diversos fatores que contribuem para essa oscilação positiva para o dólar e negativa para o real. Então tem que aguardar aí o ministro brasileiro, principalmente aqui no Brasil, para saber quais são as novas ações que ele vem a tomar para tentar diminuir o impacto que vem causando na nossa economia. Isso aí a gente pode falar também na questão de investimento em dólar, que muita gente vai falar, então tá na hora de investir em dólar, o dólar tá muito alto. Primeiro, eu acho que eu nem considero o dólar como um investimento. Eu acredito que ela é mais uma reserva de valor, né? Ela é uma reserva de valor, aquele porto seguro que você procura em questão de crise, você está um pouco mais valorizado como ouro e dólar. Mas, assim, não acho que é interessante no momento. Está num patamar já. Pode subir mais? Pode, mas você prever o câmbio, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que existem na economia. Então, você saber se o câmbio vai para cima ou vai para baixo, não sei se vale a pena. Quando você vai viajar lá para o exterior, você faz, eu tenho uma viagem marcada para o exterior, então vale a pena comprar dólar? Vale comprar um pouco todos os meses. Não é interessante que você compre tudo de uma vez, porque você pode baixar muito e aí você perde o dinheiro. Então, assim, pode subir muito, pode baixar muito, você não sabe. Isso é interessante também, igual os nossos investimentos, né? É sempre aportar recorrentemente, todo mês. Isso. Mesmo que exista uma grande bolada de dinheiro na sua mão disponível para fazer um aporte só, você tenta intercalar esse aporte nos meses subsequentes. Não faça tudo de uma vez. Isso, exatamente. Porque quando ocorre essa oscilação do mercado, você pode ficar com o preço médio da sua ação alto e o mercado está embaixo. Então, quando você compra constantemente, a tendência é que ela se mantenha um preço médio favorável a você como investidor. Exatamente isso. A recomendação é que você compre aos poucos, né? Se você está pensando aí em comprar dólar, comprar bolsa, faça só aos poucos, um pouco cada mês. É isso, pessoal. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @oliveirarr e @zé.câmara, @Academia de Titãs no Instagram, tá certo? Tem muito conteúdo lá, a gente vai trazer muitas novidades, o canal do YouTube, tem os nossos podcasts e a gente vai começar também a disponibilizar alguns vídeos no YouTube nos próximos meses com mais conteúdos para vocês. E não se esqueça que nas quintas-feiras também tem episódio novo no Papo de Titãs. Exatamente, aquele projeto solo. Quinta-feira que vem tem um podcast aí com o Zé. Combinado? Até logo. Fui. Até a próxima.